Olá, tudo bem? Como você está? Eu tenho gravado uma série de vídeos falando sobre autoconhecimento e temos falado sobre personalidade. Nessa busca da inteligência emocional, nessa busca de se encontrar e de se organizar, é muito importante você se conhecer e saber a sua personalidade, saber sua essência, não é? Como eu falei em alguns vídeos, muitas das vezes as pessoas elas têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas e com elas mesmas porque elas não se conhecem e não conhecem as outras pessoas que elas se relacionam. Então, esses vídeos de autoconhecimento eu tenho certeza que estão ajudando muito, porque é uma maneira de você se conhecer e de conhecer o outro que você convive, não é? Hoje nós vamos falar de um temperamento incrível, que é um dos temperamentos assim, que eu gosto muito de lidar com as pessoas que têm esse temperamento, que são as pessoas de temperamento melancólico. Esse nome, melancólico, ele vem de origem da melancolia. São pessoas que são tendenciosas à melancolia, à tristeza. Então, por isso é muito importante você ser acompanhado por um profissional e estar fazendo ajustes em relação a seu temperamento. Então, talvez você se pergunte assim, por que eu tenho essa tendência à tristeza, a ficar triste, a ficar remoendo, a ficar amuado pelo canto? E talvez você não sabe que realmente isso é algo que é um traço da sua personalidade, mas que ele pode ser aperfeiçoado. Como eu tenho falado nos vídeos, não tem como mudar a essência de uma personalidade, mas tem como trabalhar as características dessa personalidade. O que é bom tem como potencializar, e o que é de melhoria tem como aperfeiçoar. Então hoje nós vamos falar então do melancólico. Lembrando então que as personalidades elas são introvertidas e extrovertidas. Até aqui eu já falei de duas, que foi colérico e sanguíneo, que são as personalidades extrovertidas. Hoje eu vou falar da melancólica, da personalidade do melancólico, que é um pouco mais introvertido. Uma pessoa introvertida é uma pessoa mais para dentro, uma pessoa mais tímida, vamos dizer assim, tá bom? Então, o melancólico é esse, então. E quais são as qualidades de um melancólico, então, para você poder entender você mesmo, ou talvez entender pessoas que são à sua volta? O melancólico, ele é habilidoso, ele é minucioso, ele é sensível, ele é perfeccionista, ele é esteta, ele é idealista, ele é leal e ele é dedicado. Então, se você se identificou com alguma dessas características, provavelmente você é melancólico. E existem vários testes que você pode fazer para você saber qual que é o teu temperamento. E sempre o ser humano ele pode ter todos os quatro. Mas isso, algum dele vai predominar. E esse que predomina, que é a sua essência de temperamento. E quais são os pontos de melhoria do melancólico? Os pontos de melhoria do melancólico são: ele tem uma tendência ao egoísmo, o melancólico. Ele tem uma tendência a estar amuado, como eu falei. Ele tem uma tendência ao pessimismo, a ser teórico, a ir pouco para a prática, a ser confuso. Antes de continuar aqui nos pontos de melhoria, ontem eu ainda conversava com uma paciente, dando um exemplo para ela, em uma situação, o que um colérico faria e o que um melancólico faria. Se tivesse uma ponte quase caindo e tivesse um melancólico para passar e um colérico para passar, o colérico ia passar e ia dizer: eu vou passar nessa ponte porque não é possível, isso não vai acontecer comigo, não vai cair justamente comigo a ponte. O melancólico, ele não passaria na ponte, porque ele diria assim: eu não vou passar, porque se eu passar eu tenho certeza que comigo vai acontecer. Independente de quantas pessoas passarem ali, ele vai acreditar que com ele vai acontecer. Porque é uma inclinação natural ao pessimismo. E o interessante dessa diversidade de temperamentos é que um completa o outro. Então, por exemplo, se uma pessoa que é colérica, que é muito positiva, ela se relaciona com um melancólico que tem uma inclinação ao pessimismo, um vai acrescentar o outro na sua qualidade, no seu ponto de melhoria. O outro ponto de melhoria do melancólico é que ele é antissocial, não é uma pessoa muito social, ele é crítico, ele tem uma tendência a ser vingativo e a ser inflexível. Então, esse foi o temperamento de hoje do melancólico.
Não sei se você se identificou com alguma das características. Talvez você se identificou com alguma das características de outros vídeos. Vai lá no canal do YouTube, vem aqui, dá uma olhada aqui nos outros vídeos, vê quais são as características que você se enquadra e você vai ver exatamente qual que é a tua personalidade. Existem bons testes também, e eu trabalho com os testes nas sessões. Então, é importante você se conhecer, você entender qual que é a tua personalidade. Para um empresário, para contratar pessoas, é muito importante ele saber desse conteúdo, porque existem perfis que eles não são muito adequados para a liderança, outros perfis já são adequados para a liderança. Então, tudo isso é muito importante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço para você. Se você é melancólico, se identificou com algum temperamento, alguma coisa dos vídeos aqui do canal te chamou a atenção, me chama no privado e vamos conversar, ok? Um abraço para você e até o próximo vídeo.